Olá pessoal, vamos mais um vídeo e eu gostaria que vocês compartilhassem o máximo que puderem. Tenham um pouquinho de paciência porque hoje ele vai ser um pouquinho extenso devido à pauta. Gostaria que chegasse ao vereador Jorge Felipe porque envolve a audiência pública realizada em 11 de agosto de 2022, que teve a pauta GM Rio. Acredito eu que ficou bem claro a necessidade da reestruturação do plano de carreira, mas deixou em dúvida em relação à convocação dos concursados de 2012, aonde colocaram que a falta dessa convocação ela se deve ao quadro de readaptados e também à nossa escala humana, que é 24 por 72 e 12 por 60. Eu tenho 27 anos de guarda municipal, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomia, tenho especialidade nessa área e em 2015 eu tive o prazer de implantar a Coordenadoria de Valorização do Servidor por conta da alta do absenteísmo e o número de readaptações que estavam desordenadas, além desses servidores estarem afastados. Então a minha missão era descobrir o que estava acontecendo. Então o que foi realizado? Verificado todas as patologias, então descobrimos que as readaptações eram ocasionadas em maior fator ortopédico, envolvendo coluna, membros inferiores, que são pés e joelhos, membros superiores, que são os braços e o punho. Então o JET era o que mais sofria no quadro de readaptação. Nós tínhamos duas escalas, 12 por 36 e a 5 por 2, ambas trabalhando não na parte operacional quanto na parte administrativa. O 5 por 2 era pior ainda. Além de ele às vezes trabalhar na parte administrativa, ele também era colocado na parte operacional. Muitas das vezes tinha a sua folga retirada e se tornando um banco de horas, porque não se pagava hora extra, e isso desestabilizava e desestruturava todos esses servidores. A guarda municipal funcionando 24 horas, tendo que fazer os atendimentos pertinentes à segurança pública municipal. Então existiam vários fatores que dentro do planejamento nessas duas escalas se perdiam. Eu vou dar um exemplo. A escala 12 por 36, ela funcionava de 7 da manhã às 19 para esse servidor ou de 19 às 7. Existindo uma demanda no Maracanã, por exemplo, jogo do Flamengo e do Vasco, horário de 1h da tarde a 1h da manhã. Esse servidor que pegava de 7 às 19 era deslocado para 1h da tarde e o de 19 às 7 deslocado para 1h da tarde. Isso era corriqueiro acontecer e muitas das vezes a mudança orgânica acontecia, desestabilizava esse servidor de várias formas, questão de alimentação, questão de descanso, tudo era desorganizado e era uma situação corriqueira, porque naquela época já existia falta de efetivo. Entendam que a Guarda Municipal, quando foi constituída, ela teve vários concursos. Teve concurso de 2.000 vagas entre 93 concurso, 95, 97, 2002, 2008 e 2012. Os prefeitos entendiam que havia necessidade de aumentarem esse efetivo, porque a cada aumento da população carioca, existe o aumento da insegurança. Com isso, as atividades da Guarda Municipal elas foram aumentando, as responsabilidades foram aumentando. Então, todos esses concursos abriram vagas imediatas e todos eles foram convocados, exceto a de 2012. E essa questão da falta do efetivo, quando a gente fez o estudo, o que elencou foi a questão das exonerações, que sempre existiram, os óbitos, porque existe o falecimento, a perda do servidor dentro da tropa. Na questão da última pandemia, nós perdemos diversos servidores, né? Os afastamentos médicos e entre outras situações. Então, o que a gente teve que fazer? Primeiro, descobrir o que estava acontecendo e adoecendo a tropa. Essa dinâmica das 24 horas, a falta de condições do descanso. Vou dar um outro exemplo. Patologias simples que você se recupera em 2 ou 3 dias no máximo.
Na 12/36 não acontecia. Então, o afastamento médico desse servidor é muito maior do que um afastamento médico na escala 24/72 ou 12/60. A condição de se restabelecer fisicamente ou mentalmente é muito maior e melhor dentro da escala humana do que na escala 12/36, principalmente quando ela varia de horário. O planejamento consegue, dentro da escala 24/72, mesmo havendo ao quarto de hora, estabelecer o atendimento operacional, porque ele já tem um servidor ali dentro do estabelecimento e deslocamento necessário, coisa que na 12/36 também não acontecia. Às vezes existiam, já teve demandas de servidores que moravam distante das unidades operacionais, terem que sair das suas casas às 3 horas da manhã, não tendo carro, precisando utilizar ônibus. E aí tudo era muito complicado e muito difícil. Então, todas essas questões foram levantadas. Existem vários fatores que não vai dar tempo de falar aqui. Eu trouxe algumas mais plausíveis e mais rápidas de entendimento. Isso foi colocado dentro de uma pauta de estudo e levado, né, pelo nosso, então, parlamentar, para que se tivesse uma escala humana e que ela fosse pertinente, não só para dar uma condição melhor para a instituição a nível operacional, a nível laborativo, também para o servidor. Porque a partir do momento que você consiga fazer com que esse servidor entenda que a sua folga é para que você tenha um posicionamento físico, você possa se tratar e você possa ter vida social, e que se houver alguma coisa extra, porque as atividades extras elas existem, até hoje atualmente é muito mais necessário, porque não existe a questão do reajuste e outras, a falta do plano de carreira, coisas que acabam levando você a fazer trabalhos extras, mas a escala ela não foi criada para fazer serviço extra, e sim dar um suporte melhor e maior para esse servidor, para que ele não adoeça. E naquela época, quando a escala foi experimental, ela fortaleceu a nossa condição em equiparar esses afastamentos, a ponto de sinalizar dentro de um grupo o afastamento na escala 24/72 a nível de 1 ano foi 0. Isso para vocês terem uma ideia de como foi a evolução. Nas questões de readaptação, a readaptação é um direito do servidor público municipal, federal e estadual. Dentro do município, ela está dentro da Lei 94. É um direito do servidor, quando tem uma limitação física ou mental, mas que ele tenha condições de fazer atividade laborativa, se readaptar para que ele não venha a se aposentar. Porque se você, vamos pensar da forma que acontece. Se eu tenho um servidor na idade laborativa e ele se aposenta, a prefeitura ela tem perdas, porque além de ter que perder aquele servidor, ela vai pagar uma aposentadoria. Se a prefeitura tem um servidor que tem limitações, mas ele consegue dar continuidade no serviço, mesmo que seja um outro serviço, mas que está dentro daquela secretaria, daquela instituição, e ele não está afastado, porque o afastamento também, os cofres públicos têm perdas, a prefeitura tem ganhos. Dentro da Guarda Municipal, a gente conseguiu fazer um programa com esses readaptados, onde foi muito favorável aos cofres públicos. Por quê? O guarda municipal, além de ter a expertise de guarda municipal, que é a experiência de guarda municipal, tendo poder de polícia, eles foram alocados a logradouros públicos e atividades pertinentes à guarda municipal de gestão, de parte administrativa, que se não tiver esse servidor, tem que colocar outro, ou seja, ou se contrata ou abre concurso. Então, não existe essa questão de que readaptado está trazendo fatores ruins, prejuízos para a instituição. Isso não acontece. Hoje isso não acontece porque a demanda da guarda é muito grande. A projeção do quadro de efetivo para a guarda em lei é de 10.000 servidores. Nós temos 7.362 servidores e 1.400 esperando entrar. Então, cabe à instituição não ter que questionar os fatores de readaptação, haja vista que não é fácil se readaptar. Para se readaptar, o servidor precisa adoecer, fazer o tratamento desta doença,
é acompanhado pelo médico, e aí quando não se acha a cura, se tiver designado ali uma lesão que pode ser temporária ou permanente, aí cabe à perícia médica avaliar isso, porque já aconteceu de ter readaptados com alta, porque a lesão dele era temporária e a condição da readaptação fez ele se curar, porque quando ele era pronto, ele estava lesionado e a instituição não respeitava a lesão dele, e aí precisou se readaptar para ele poder se restabelecer e depois ele voltou à atividade dele. Eu tenho como provar isso à época. E existem os readaptados, que aí é readaptação permanente, ele é crônico a lesão, ele vai só renovando essa readaptação, mas ele consegue fazer a atividade laborativa dele. Então, os peritos da perícia médica, eles fazem uma avaliação com uma junta médica, uma equipe que avalia esse servidor, ele avalia a parte clínica e física. Então tem a questão dos exames complementares, laudo médico, acompanhamento dos afastamentos, é toda uma estrutura onde a responsabilidade é de quem tem competência. Então não é competência da instituição questionar a readaptação desse servidor e achar que ele não deve ser readaptado. O que cabe à instituição, para que não se aumente o número de readaptados, é criar programas e projetos que favoreçam o servidor a não ficar doente tão rápido, a retardar algumas doenças, tipo atividade física deve ser realizada, controle de obesidade, né? Questões de situações sociais, familiares, tudo isso tem que envolver o servidor. Então cabe à instituição se preocupar com a sua tropa, trazer a condição de que você trabalha com pessoas e não com números. Quando você trata da sua tropa como pessoas, você não a perde. E aí, se você perde a sua tropa, você tem a condição do absenteísmo aumentado, né? Porque a sua tropa adoece, eles se afastam, então a 12/36 vai favorecer novamente esse número de saída do quadro e vai aumentar o número de readaptações. Se isso está acontecendo, porque eu não tenho como afirmar, na 24/72 ou na 12/60, cabe à instituição verificar o que está acontecendo para a tropa estar levando essa condição. Eu acredito que a pandemia influenciou bastante para esse alto número de readaptados que hoje está existindo, porque a readaptação é um fator prolongado, ele não é de um dia para o outro, ele demora um tempo para que aconteça, porque a não ser que seja um acidente, casos de acidente não tem jeito, mesmo assim, até ele se recuperar para se readaptar demora uma questão de tempo. Então a 12/36 ela é lesiva e prolongadamente traz transtornos para a instituição. E se realmente o nosso executivo queira entender, né, e ter uma condição de que devemos estar melhores, né, se organizar para uma estrutura, o ideal para a questão do número de efetivo é a contratação. Caso isso seja levado para o legislativo tem que saber o que está acontecendo, porque na pandemia, quando levaram a proposta para o legislativo, o retorno da 12/36, infelizmente o legislativo não tinha o conhecimento de que a 12/36 levou a tropa a muitos óbitos, infelizmente, porque o tempo de descanso em relação a 24, que era proporcionada a 12/60, em relação a 12/36, o nível de contaminação era muito menor. Então, quem estava na 12/36 estava contaminando quem estava na 24/72. E isso foi muito ruim. Então, eu penso da seguinte forma: nós temos várias forças de segurança pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, e eles também têm carência de efetivo. E eu não vejo em momento algum os seus gestores falarem em mudança de escala.
Eu não vejo querendo mudar a escala da Polícia Civil, a escala da Polícia Rodoviária Federal. O que eu vejo é a abertura de concurso e convocação desses servidores para que realmente haja a renovação do efetivo, até porque eles também envelhecem, eles também adoecem e as suas escalas são pertinentes à carga horária. Eu quero agradecer a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvidas. Um grande abraço, tudo de bom.